Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Mais Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio da Premier TV. Eu e Renato Pires atualizando e comentando os assuntos do mundo do futebol. Segunda-feira de festa para a torcida do Criciúma. Título campeão estadual em cima da Chapecoense, claro, com muito merecimento. E o programa de hoje, claro, não poderia deixar de homenagear a equipe do sul do estado, convidando um dos seus mais nobres torcedores. Aqui do meu lado, roteirista, chargista, escritor, nas horas vagas, torcedor do Criciúma. Zé da Silva, obrigado pela presença, Zé. Olha a risadinha dele já. Nem sempre muito nas horas vagas, né? Às vezes mais tempo do que nas horas vagas, mas fiquei feliz aí com a conquista em Chapecó. Eu estava lá, já tinha ido em 2011 e 2011 também perdeu de 1-0. Mas pelo menos dessa vez tinha ganho por um resultado melhor na ida, que garantiu a festa. Tá certo. Ô Zé, primeiro toca o celular, o Renato é assim, depois quando eu abandono o programa, aí tem pessoal que fica com pena dele. Ô Zé, aqui é o seguinte, primeiro agradecer muito mesmo a tua presença, tu é um grande amigo, eu sou fã do teu trabalho, não é de hoje, há muito tempo. E não poderia ter um dia melhor, né, combinar aí a tua presença justamente com o dia após a vitória do Criciúma. Eu sempre digo que time campeão não tem defeito. A gente costuma falar, né? Faixa no peito não tem defeito. Faixa no peito não tem defeito. Mas o Criciúma de fato mereceu, cresceu na hora certa, engatou ali aquela quinta, levou o campeonato a sério, principalmente no segundo turno, quando houve aquela mudança. Muito em função da troca, né, Fábio? Muito em função da troca. Ô Zé, eu queria que tu analisasse, tu vê mais ou menos por esse ângulo também que a troca do treinador, a saída do Paulo Comelli, a chegada do Vadão, definindo a equipe, né? Que ele chegou e definiu, eu jogo com 3 atacantes, é assim, foi primordial, tu avalia assim? O Criciúma durante muitos anos ele era um time que jogou de forma covarde, assim, até na época em que ele disputava a Série A, muitas partidas fora de casa, podia ser contra o time pequeno que fosse, até na B e até na Série C, jogava com medo da derrota. E o Paulo Comelli começou a mudar isso ano passado, na B. O time passou a jogar para querer ser vencedor sempre. E não funcionou no começo do ano, chegou um novo elenco que talvez não tenha dado a química. E quando a gente viu, os resultados não estavam vindo. Mas o Campeonato Catarinense, eu percebo nos últimos anos, que ele tem tido uma particularidade, que é quem ganha o primeiro turno muito dificilmente consegue se manter, porque pelo jeito que é o regulamento, pela característica do regulamento, não estou criticando, estou só analisando. O Criciúma 2 vezes já tinha ganho o primeiro turno, em outros anos. Mas aí você perde aquela empolgação, você diz, já estou garantido, aí meio que vai nas coxas o segundo turno, e quando chega o momento que você tem que voltar a jogar futebol no esplendor que mereceria para você ser campeão, o cara não consegue mais retomar, né? Então a gente conseguiu crescer, o Criciúma conseguiu crescer esse ano de forma, no momento correto, eu acho. Né, que foi o que garantiu ele chegar na ponta dos cascos no final. Eu comentei ontem o seguinte, não é nenhum demérito, é que a Chapecoense ela se aproveitou e com muita competência do exato momento em que Avaí, Figueirense, Criciúma estavam se reestruturando, né, mudando a equipe. Começou o trabalho mais cedo também. E a Chapecoense começou o trabalho mais cedo, né? Agora, digamos que o defeito, será, talvez seja isso, ou o problema da Chapecoense é exatamente manter o mesmo ritmo do turno, e tem toda a razão. Eu lembro que o Criciúma ganhou em 2008, perdeu para o Figueirense em casa, eu acho que em 2011 perdeu para a própria Chapecoense. Realmente, Não lembra. Eu lembro, sim. Não lembro. Realmente a equipe que ganha o turno, ela tem que ter um trabalho totalmente diferenciado para manter o foco, para manter, e a Chapecoense acabou pagando isso. Aliás, o Criciúma é um fato inusitado. Os 2 últimos títulos do Criciúma foram fora de casa, contra o Atlético de Birama em 2005 e agora contra a Chapecoense. E os 2 últimos títulos que o Criciúma decidiu em casa, ele perdeu. Perdeu para a Chapecoense em 2007 e no ano seguinte perdeu para o Figueirense em 2008, gol do Bruno Salles na prorrogação. Estavas lá, Zé? Não lembra. Eu estava no Rio, né? Eu moro no Rio. Sim, tu mora no Rio. Estava assistindo, garantindo que eu seria feliz aquela noite. E quando vi essa adversidade momentânea, aconteceu. O Figueirense, se eu não me engano, agora aqui o Data Fábio lembra de cabeça, foi 3-1 no jogo normal,
aquele zagueiro... Banho de bola. Banho de bola, aquele zagueiro, André Luiz, aquele grandão, jogou muita bola, 3-1, e aí na prorrogação, Bruno Salles vai lá, chuta, o Zé Carlos acaba aceitando, enfim, coisas que faz parte da história. O Zé, para quem não sabe, é importante e salientar isso, porque até, eu faço questão, viu, Zé, nós não combinamos nada não. Há pouco tempo atrás, o Zé teve discussões aí nas redes sociais, principalmente com torcedores do Avaí. Acaloradas. Foram acalorados. Eu nem Mas estava é bom, aqui. é bom, o debate não é bom não. É importante dizer que o Zé é torcedor do Criciúma, claro, como eu sou do Externato. Como o Renato é do Avaí. Isso. Mas o Zé é um grande historiador do futebol catarinense. Uma obra belíssima sobre o Metropol. Mas sobre esse... Eu faço questão, sobre esse, de ampliar um pouco esse seu... Sobre esse debate que teve, eu acho que ele foi um debate distorcido, né? Porque eu havia falado lá na CBN que existem torcedores violentos em todas as torcidas, e tinha um dirigente do Avaí que ele distorceu isso, né? Eu lembrei de vários casos, Sim. e um dos casos que eu lembrei foi o do torcedor do Criciúma, né? Aquela vez que infelizmente claro. Perdeu a mão, e ele disse que eu não deveria falar isso. Sim, poxa, eu trabalho na RBS ninguém nunca disse o que eu deveria falar ou não. Eu trabalho na TV Globo, ninguém nunca disse. Nunca ninguém me censurou, não seria ele que iria me censurar. Então ele fez uma manobra para tentar botar a torcida contra, mas a maioria dos meus amigos que são havaianos, eles entenderam, né? E que aquilo ali foi todo, né? O contexto, claro, porque aquilo ali era uma manobra para tentar até desviar de falar coisas mais importantes. Não dá para ele dizer que eu desrespeitei a torcida do Avaí, porque eu não menti para a torcida do Avaí, coisa que às vezes você vai na TV e mente para a torcida. Tem dirigentes que vão e mentem. Prometem que estão contratando jogadores e não estão. Quando ele diz que o jogador vem, ele não vem. Quando ele diz que não vem, aí vem. Coisas então desse acho tipo. que tem que brigar com Mas eu fiz questão esse tipo de gente que faz isso. Eu fiz questão de trazer a lume. Gostasse, Renato? Oi? Trazer a lume, esse Vou assunto. buscar no Google, um momento. Justamente porque eu conheço o Zé. A lume está aí? A lume. Conheço o coração do Zé, sei da grandeza que é, da facilidade que ele tem em fazer amizade. E o Zé não é aquela pessoa lá que criaram a imagem dele, que ele é contra uma torcida. Vou mostrar aqui uma obra que eu acho sensacional. Quando eu comprei esse livro, nós tivemos lá no lançamento, Almanaque do Futebol Catarinense. O Emerson Gasperini, jornalista, e o Zé da Silva. É aquela obra, vamos tentar aqui abrir alguma coisa aqui, Ricardo? Com fotos, com históricos, aqui ó, todas as finais de campeonato, trabalho de fôlego, e eu como gosto de história... Essa foto aí, ó, já que parou aí, esse aí é o time do Vampiro. Tem uma camisa que parece a camisa do Batman, mas isso foi 20 anos antes do Batman existir. É o time de Joinville, a cor preta do uniforme do Joinville vem do preto do Vampiro. E quando fundou o Caxias, que é um dos times que dão cor ao Joinville, junto do América, o preto do Caxias, que é preto e branco, vem do preto do E é um trabalho assim sensacional, né? O Metropol, lembrando as equipes. Tem o teu externato tá aí, o internato. Opa, vou mostrar meu externato. Ele agora. Agora eu vou mostrar o externato. E tem as conquistas dos principais times. A gente pesquisou a origem do hino do Avaí, por exemplo, que o Luiz Henrique é um dos maiores cantores de bossa nova do Brasil, que é uma pessoa esquecida. Você vai aqui em qualquer loja de disco aqui de Florianópolis e pergunta, eu quero um disco do Luiz Henrique. Não tem. Mas está em catálogo no Japão. Está em catálogo no Japão. E ele era um havaiano, tá aí. Tem, por exemplo... o livro tem 1000 textos, né? Ele tem 200 páginas. É muito bom. Então, muitas vezes, a gente pensava, como é que nós vamos contar quem foi Orlando Scarpelli para a torcida do Figueira? Aí ela lê o livro da história do... Ricardo, aqui, ó. Ricardo Alexander, aqui, ó. Aqui, ó, Renato, ó. Olha ali, o time do Externato, ó. Olha aí, o maior time que já existiu em Santa Catarina. Quem conhece o símbolo da Associação Colegial, olha o símbolo do Externato, o Externato derivado. Depois ele se infundiu com o internato, eles montou a associação, deram origem ao colegial, que é o colegial no Colégio Catarinense. Então esse trabalho aqui, no dia lá do lançamento, eu só fui dormir, eu acho que depois que eu terminei de quase... Tem aí, abri a página aí na conquista da Chapecoense, que eles levaram o juiz no fim do jogo, porque tem coisas, eu brinco dizendo assim, tem um futebol e futebol catarinense, que parece o mesmo esporte, mas tem coisas que são diferentes. Esse ano já daria um apêndice bom, hein? Do primeiro turno, trave que caiu, já daria um bom apêndice já pro livro. Não, tu tá certo, esse ano teve várias. Aqui ó, vamos ver se o Ricardo consegue, tá?
é pequeno, mas tá ali De assim. trave que caiu, tu não Esse tinha aqui nenhuma foi na história decisão ainda. aqui, ó, na decisão Não de tinha. 77, Campeonato estádio profissional. municipal Índio Condá. Aí tem uma faixa aqui, ó, Avaí, persona não grata. Pra você ver que- 77? 77. A coisa não foi fácil. Era para Trabalho ser 3 jogos, só magnífico, foi um só. Magnífico. É aquele para você comprar, adquirir, botar na sua biblioteca, guardar com muito carinho. Catarinense E ainda evidente- tem, vende pela internet também. Ah, tem pela internet? Ó, Tem, mas na livraria catarinense tem também. então livrariacatarinense.com.br, lá você vai achar. Pessoal que gosta de E histórias de recentemente o futebol. Zé lançou esse livro aqui também, Riscando o Ano, com as suas charges no jornal Diário Catarinense. Charges magníficas também, uma coletânea também, outro trabalho magnífico, né, com charges. Zé, é sensacional. Está me devendo o livro do Metropol. Pois é, o livro do Metropol, eu tenho um que eu comprei num sebo, Ó, tu vê, então que ele está esgotado desde 97. vai ficar me devendo. Ô Zé, e esse almanaque do futebol, como o Renato falou em apêndice, tem algum plano de atualização? Existe ou por enquanto ainda não? Não, tem, porque não entrou o título do Avaí do ano passado, É. né, porque o livro já estava pronto, não entrou o título desse ano, sabe? Exatamente. Então, Mais todo ano algumas acontece. histórias relativas ao campeonato que eu falei da trave, né? O Juventus que ia desistir, não desistiu e não caiu. É. São algumas histórias. Isso é louco. É. Tem esse tipo Teve a de história aí que Chapecoense que você caiu falou. no mesmo ano e voltou no mesmo ano, Renato? Sim. Tem. Aqui são, e aí tem uma parte aqui também de grandes craques também, que eu acho sensacional. Muitos deles aí já estiveram aqui no programa, né? Craques de fora que jogaram no futebol catarinense, que é nesse caso aqui, Alexandre Lopes. Ali tem o Aldrovani, no dia que ele fez 500 gols, O Anacleto. do Inter de Lages. Do Inter de Lages. Tem ali, por exemplo, o Andrade, que O ninguém Andrade. sabe que era do Flamengo, jogou no Inter de Lages também. Exatamente. Adílio Tem os jogou no craques, Avaí. que eu tenho essa... Aqui, ó, se puder mostrar aqui, Alex, eu faço questão. Assinatura do Teixeirinha, um dos maiores craques do futebol catarinense. Teixeirinha que jogou no Carlos Genô, jogou no Botafogo. Aqui tem o Albineir, Flávio Roberto, o Balduino, que já tiveram aqui no programa. Um trabalho realmente sensacional. Ô Zé, tu... Deixa eu perguntar para ti, Pode qual é perguntar. o principal ídolo para ti de todos os tempos, Criciúma? Boa pergunta. Quem tu gosta? Quem tu gostou? Às vezes o ídolo para um é diferente, a visão de ídolo é diferente para Às vezes cada para um. um é folclórico, né? Às vezes para um é meio folclórico. Tem assim, no Criciúma, o jogador que mais gols marcou foi o Vanderlei. Vanderlei. Né? Então, Vanderlei melhor. numericamente ele seria. Mas eu acho que o Itá, né, assim, pelo que o Itá representa para o futebol catarinense, pelo que ele fez no Criciúma, também na Chapecoense, no Avaí, ele é um cara que não dá para a gente não listar. Agora, eu lembro, no ano de 86 tinha o Gostava do Jorge Jorge Veras, Veras. o Jorge Que é o Veras, segundo maior artilheiro. o cearense, jogou muita bola. Muita bola. Agora, um dos maiores nomes do Criciúma, eu acho que está no banco, que foi o Luiz Felipe Scolari. Eu até... O time todo ali, tu lembra, né? Aquele time, tu lembra do time, tu não lembra de um jogador apenas. Né? E é engraçado que quando o Luiz Felipe Scolari, ele assumiu o Criciúma em 91, a primeira coisa que ele fez foi tirar o Vanderlei, né? Sabe, igual ele fez na seleção, aquela vez que tirou o Romário e tirou agora o tirou, aquela vez em Portugal tirou o Vitor Bahia, sabe? Ele tira um... Ele escolhe o cara é tu. E eu costumo brincar que o Criciúma foi campeão de 91 da Copa do Brasil por causa de um homem, Saddam Hussein. Sabe por quê? Não, conta essa história pra gente. Porque na minha teoria é o seguinte, o Saddam Hussein é o responsável do Criciúma ter sido campeão da Copa do Brasil de 91 na minha cabeça. Certo. Porque o Scolari, ele treinava o Kuwait, Sim. que era a seleção do Kuwait, Exatamente. campeão da Copa do Golfo de 1990. 90. E aí A guerra. aí o Saddam teve a brilhante ideia de invadir o Kuwait. E aí disseram pro Filipão, não dá mais para jogar bola aqui, vai para casa, Descansa. que quando voltar, quando acalmar, a gente te chama. E aí ele fez isso. E aí ele estava em Canoas, de barriga para cima lá, curtindo a praia, e o Moacir Fernandes, presidente do Criciúma, foi lá e chamou, né? Então, se o Saddam não tivesse invadido o Kuwait, De jeito nenhum. se o Filipão não tivesse Se o Saddam não governo, tivesse invadido o Kuwait, o Bush pai não teria sido reeleito e o Criciúma não teria sido campeão da Copa do Brasil.
Além disso, que lembrança tu tem da Copa do Brasil? Qual foi o jogo? Ou teve algum momento assim que São Paulo, que passou na cabeça? Não, esse é o ano, é possível? Como é que é? Não, eu lembro assim, ó, que em 91 eu era calouro do curso de jornalismo da Universidade Federal e a gente tinha que escolher um tema para as nossas aulas de fotografia. E eu escolhi o tema futebol. Então eu me credenciei, entrei sabe aqueles fotógrafos que ficam Sei. no gramado? Uhum. Fiquei atrás da trave do Criciúma o tempo inteiro no jogo decisivo, que aí se tivesse aquele lance que está lá lançado, o cara na intermediária, o goleiro está saindo apavorado e joga a bola por cima e a bola vai devagarzinho pro gol. Aí eu entro pro gramado e fazer história. Isso aconteceu num clássico aqui em 73, foi em 73, o Figueirense estava metendo 3-0 no Avaí e o lance, o jogador passou, fez isso mesmo. E a bola ia entrando. Entrou o massagista do Avaí com um balde, que na época era balde, né? Eles tinham um balde. E errou, e frangou, e tomou o gol. Mesmo assim, ele errou o chute, ele rabou, agora tem coisa horrorosa. O cara foi vaiado, o cara entra e não. É, Itajaí não também, consegue. né? O Gandula que entrou e tirou o gol. Sim, teve em Joinville, Vários, Ernestão. Futebol catarinense. Aliás, outro dia eu achei no YouTube um clássico Avaí Figueirense com narração do JB Teles de 83, na chuva. Foi o beleza, penúltimo clássico no estádio da Adolfo Conde. Foi 2-0. Gol do Carlos Roberto. Gol do Carlos Roberto. Ele joga para ele mesmo. Foi um golaço. Ele lançou para ele por cima. Lançou para ele mesmo. Por acaso eu estava tirou lá. Tirou o goleiro Zé Carlos e só tocou pro gol. E no segundo, o Albenaí ganhou à direita e deu aquele chute cruzado no alto. Nós mostramos o gol aqui. Eu estava nas cobertas do Adolfo Conde. O Avaí jogava Estava nas cobertas, o cara levou o edredom, ficou lá. Nas cobertas do O Avaí furadinho. jogava o passo, o atacante era o Flávio. Tinha o Branco. O Branco ainda não era dessa época. Jogava o Bira Lopes, jogava o Gonzaga, Figueirense jogava o Mundinho, enfim, o Balduino. Eu consigo dar para escalar os dois times aí. Era uma fase Eu lembro muito também um legal. jogo do Avaí no Adolfo Conde, que teve o Golden Orex. Lembra do Golden Orex? Que na época tinha um comercial. Sim, parece, mas não é. Parece, mas não é. Tinha um comercial de shampoo que passava assim, shampoo, e vinha a mulher falar. Eu pegava, tem cheiro de remédio, parece remédio, mas não é remédio, é shampoo. A bola passou por fora. Que a bola passou por fora e o árbitro Valdir Lodete deu o gol. Acho que foi, se não me engano, Avaí Criciúma, Valdir Lodetes. De Criciúma. Acho que foi Avaí e Blumenau, se eu não me engano. Gol do Tadeu. O legal é que a memória futebolística do Zé envolve bastante Avaí. Que bom isso. Não, envolve bastante times, né? Não, o Zé... Do tanto que eu já li, por exemplo, para fazer alguns textos desse Por almanac. que não entrou no livro? Que poderia ter entrado, Zé? Tem muitos amigos, o Fábio também, tem identificado algumas coisas. Poxa, Zé, isso aqui não foi bem assim e que poderia melhorar. Agora, uma coisa que eu descobri semana passada foi que apenas 4 jogos oficiais no Brasil foram jogados embaixo de neve. E 2 deles foram no mesmo dia. Esses foram no Campeonato Catarinense, os outros foram no Campeonato Gaúcho, que foi Inter de Lages e Avaí. Lá no Vidal Ramos. E na mesma data, dia 30 de maio de 79, Chapecoense e Criciúma. Chapecoense e Criciúma também. Na neve em Chapecó. Olha que loucura. Aquele jogo foi sensacional. O vendedor lá que vendia as bebidas lá, aquele negócio todo, parou de vender pipoca e começou a vender conhaque. Eles iam buscar conhaque lá nos botequinhos e faltou conhaque. Tu imagina, cara, jogar na neve. Hoje não pode vender deste lado. Não pode vender. Se não puder vender deste lado, vende do outro lado. Vamos intervalo? Não, vamos tocar direto? Então vamos tocar direto. O Zé está aqui, nós vamos tocar direto. O Zé é uma pessoa realmente muito especial que nós temos que aproveitá-lo porque o homem realmente... E quando fizemos esse livro aí, eu e o Emerson, a gente também pensou assim, além de contar histórias que muita gente conhece, por exemplo, o dia em que foram expulsos 22 jogadores no clássico Avaí Figueirense, a gente começou a pensar, por quê? Por quê, né? Aí conversei com um ex-jogador, um amistoso, poxa. Amistoso em comemoração à Revolução Militar. No dia 30 de abril de 71. Imagina, todos os militares ali na tribuna, no pavilhão, como se falava. Tocou o hino, aquela presepada toda da época da ditadura, todo mundo ali. Como é que esse jogo não acaba? O que aconteceu foi que... que hora que passa esse programa?
18h30. Depois da Então, meia-noite. Repete Não a pode meia-noite. falar Mas com as tuas palavras. A gente vai eu falar vou falar aqui- com as minhas palavras. Usa as tuas palavras. Tinha um jogador do Avaí, um jogador do Figueirense que estavam comendo a mesma mulher. Que isso? E aí, o que? Descobriram no meio do jogo? É? Descobriram no meio do jogo isso aí? Foi. Um jogador do Avaí O cara foi tirar Figueirense satisfação, Renato. estavam jantando no mesmo prato, por assim dizer. Coisa linda. É, exatamente. Sabe? Vamos, Eu pensei que o árbitro também estava Estávamos expulsou todo mundo. Estavam jantando no mesmo prato. Estavam Boa jantando no analogia. mesmo prato. O livro aqui é sensacional. E aí, no intervalo, veio aquele clima, o cara tá me provocando, diz que ela fica com você pensando em mim. E aí, Ô, Zé, o quê? essa foto aqui do Figueirense, campeão da Copa do Brasil de 2007, foi uma provocação ou... Eu acho Não, que tu poderia, essa foto é eu acho que tu pitoresca. poderia ter me poupado disso. Como torcedor de externato, Tu poderia ter me poupado disso. entendeu? Por quê? O que houve essa foto aí? É um registro, né? Porque na verdade Essa havia foto- até um... Essa foto estava no vestiário do Fluminense. por Tava. acaso. E eu fiquei sabendo que as charges que eu fiz durante aquela semana, por exemplo, essa nova camisa do Figueirense, que eu botei no Diário Catarinense, era como se fosse a calçada de Ipanema e tal, não, de Copacabana. Isso. E outros vídeos que eu fiz meio oba, outras fotos que eu fiz meio oba-oba, o Renato Gaúcho botou no vídeo. Na verdade, então eu vou Motivacional. te falar como repórter a história que eu sei. O vestiário do Fluminense, Cheio de todo reportagem. recheado de colunas, mas assim, colunas normais, mas que, claro, que enfatizavam o bom momento. Então, alguém na Charge rua comprou a faixa de campeão. Faixa de campeão, esse compraram, pôster, a coluna colocaram- coluna do Roberto Alves, além de estar na parede, viu, o nosso time, o que eles fizeram? Fizeram um vídeo demonstrando o otimismo. Então, o Renato Gaúcho trabalhou isso com o seu grupo, dizendo, olha, eles estão com o título já está na mão. Isso aconteceu também, o glorioso Zé da Silva, em 91. A torcida do Grêmio, a imprensa gremista também, quando saiu a decisão, definiu entre Grêmio e Criciúma, era só uma questão burocrática ter que disputar. Tem que entrar Era em só- campo. Tem que entrar em campo, de saco. O Grêmio já vai ganhar esse título, tem que entrar em campo. E isso, porque o Grêmio já era campeão, né? O Grêmio era o atual campeão. O Grêmio foi o campeão da primeira Disputando Libertadores em... Aliás, o Grêmio tinha Não, sido teve o em Inter, 89, 81 e 83. não, 89 a primeira. O Grêmio foi campeão, em cima do Sport, se não me engano, 2-1. Em 90 foi o Flamengo, em cima do Goiás, 3-0 no primeiro jogo e 0-0 no segundo. E na terceira, foi em 91, o Criciúma ganhou em cima do Grêmio. Então também havia um otimismo e E Luiz tem Felipe uma soube certa trabalhar rivalidade isso aí. aí do Sul, Não, houve. Criciúma já com o 1 a 1 Rio Grande do Sul. lá, 1 a 1 no Rio Grande do Sul, aquele gol qualificado. Agora fora de tem casa. uma coisa, falou aí da final de 90, que o Flamengo ganhou do Goiás, o Criciúma foi vice-campeão daquela Copa do Brasil de 90. Para a gente ver como era diferente a mentalidade do jogador daquela época para hoje. Em 90, quando o Criciúma perdeu nos pênaltis para o Goiás, na semifinal, os jogadores do Criciúma se reuniram no vestiário, Itá, o Sarandi, Vanderlei, e falaram assim, ano que vem não tem para ninguém, ano que vem o Criciúma vai ser campeão da Copa do Brasil. Agora imagina, se o Criciúma for campeão, não for semifinalista esse ano que vem eu quero estar em outro time, ano que vem eu quero estar na Europa. O cara não planejava a sua vida num time do interior de Santa ano Catarina, seguinte. Exato. ou até no Avaí ou no Figueira, Exato. em nenhum outro time de Santa Catarina. É verdade. Né? Até porque o cara é levado rápido, por exemplo, o André Santos, que foi um dos grandes craques do Figueirense naquele ano, né? O mercado não aguenta, Não aguenta. o Cícero, né? Não aguenta o nosso mercado segurar o cara. Soares, Marquinhos No Paraná. mesmo ano já estão levando. Leva assim, é um fato. Qual é o tempo aí? Bom, tocou a musiquinha. Mas já. Pô, Zé da Silva, Marcondes tem é muito programa rápido, aí. não. Programa realmente bom. Marcondes não gosta muito do time Criciúma, Faltou não. falar muito faltou a gente falar do campeonato do Eu ia Criciúma, perguntar mas para ele sobre o mito Suelton. Ei, nós vamos Eu tenho- negociar o Zé aqui agora no final desse para ver se ele continua no programa de amanhã. É. Mas vamos fazer aqui o protocolo. Renato, olha o teu tchau que o Obinei gosta muito. Tchau. Zé, obrigado. Uma satisfação valeu, muito obrigado por grande. me receber. Parabéns pelo título estadual para o Criciúma, nosso glorioso Tigre do Sul do Estado. Aguenta. Obrigado. Vai desmanchar esse sorriso aí agora só Não, com daqui a pouco eu tô- cirurgia plástica. Daqui a pouco eu estou voltando para o Rio de Janeiro e ninguém mais vai ver meu sorriso por aqui. Pode ficar certo. tranquilo. Programa com o Zé da Silva, muito especial, grande obra, grande escritor, chargista, roteirista da Globo, chargista do Diário Catarinense, esteve aqui no Mais Esporte de hoje, celebrando a conquista do Criciúma e relembrando aí alguns fatos do futebol catarinense. Paz, saúde e felicidade.